Essas são dicas de organização, tanto para profissionais de organização, tanto para donos e donas de casa que pretendem se mudar, ou já se mudaram e precisam de um help para organizar a mudança. Vem com a Luana! Olá, eu sou a Luana e aqui eu compartilho as minhas experiências sobre organização. Bom, o nosso tema hoje é pós-mudança, mas vinculado ao pós-mudança, tem o processo de pré-mudança, que eu já gravei vídeo aqui no canal, deixando as dicas também, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Bem, essa parte do pré-mudança, ela é muito importante, ela ajuda muitíssimo na hora de fazer o pós-mudança. Mas vamos lá para as nossas dicas de pós. Número 1, direcione o descarregamento da sua mudança. Com certeza você vai ter visitado a casa nova antes de você comprar, alugar, enfim. Eu imagino que você tenha olhado a casa nova para onde que vai a sua mudança. Então faça já esse detalhamento, essa previsão de onde vão ficar os móveis e onde que vão ficar as coisas de cada pessoa, de cada morador. Então, a hora que a mudança chegar, você já direciona esses homens do carregamento para colocar as caixas nos devidos cômodos e os móveis nos devidos lugares. Aproveita eles, porque senão eles colocam a mudança toda num lugar só e vão embora. E depois você fica lá morrendo, arrastando caixas para organizar a sua casa. E a sua coluna agradece essa distribuição das caixas. 2. Defina um ambiente de prioridade para começar a organização. Normalmente a cozinha é um ambiente que a gente mais usa, né? Um ambiente mais utilizado de uma casa, então pode ser que ele seja uma prioridade para você. Mas caso você queira começar pela parte mais difícil da organização, que é a parte que leva mais tempo para fazer, que são as roupas. E por que são as roupas? Porque roupa envolve dobra, e dobra leva tempo para você definir a dobra de cada categoria de roupa, enfim. Então, se você está fazendo a organização e vai começar por essa parte mais difícil, se você tem uma pessoa para te ajudar, deixa essa pessoa encarregada somente das dobras, coloca ela lá, monta uma tábua de passar, deixa ela encarregada somente das dobras, enquanto isso você vai distribuir nas roupas, distribuir nas outras coisas. Só de ter uma pessoa só ir dobrando e você guardando, a organização vai render muito, começando por essa parte. 3. Faça a organização por partes. Você acabou de definir a sua prioridade, se vai ser quarto, se vai ser cozinha, enfim. Agora você vai definir por partes. Não sei se você está sozinho, eu sugiro que você faça a organização, comece a organização por cômodo. Primeiro você organiza um quarto, depois você organiza o outro, depois você organiza a cozinha e assim sucessivamente. Não inventa esse negócio de, principalmente na casa de cliente, se vier o seu caso é profissional, de sair organizando em todos os ambientes ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça e você vai ficar estressado e parece que a organização não rende. Vai um dia, vai outro dia e a organização não acontece. Então, pega para fazer cômodo a cômodo. Agora, caso você tem família para te ajudar, você tem equipe para te ajudar, coloca 2 pessoas por cada cômodo, aí dá para distribuir. Cada dupla você coloca num cômodo, assim a organização acontece. Mas se você estiver sozinho, faça por cômodo. 4. Encarrega uma pessoa de ir recolhendo as tralhas da mudança. Que tralhas são essas? São as embalagens da mudança, as caixas de papelão, plástico bolha, papel que vem no meio, enfim, gera muito resíduo, muito material. E não subestima essa tarefa não, tá? Se você tiver uma pessoa para designar essa tarefa, você coloca ela para ir recolhendo, porque vai abrindo o caminho do processo da organização. Mas, Luana, eu tô fazendo meu pós-mudança sozinho. Então, se você tá fazendo sozinho, tira um tempinho durante esse processo para você ir pegando essas caixas de papelão, desmanchando elas, né, para diminuir o volume, e vai separando elas de um lado, porque se você deixar esse volume de resíduos da mudança, esse resto de mudança no meio das coisas, vai ficar estressante para você trabalhar. E só essa sensação desse volume de coisas, que normalmente é muito, esse volume de material ir saindo do local, já vai dando uma paz para você e a organização vai acontecendo. 5. Categorize as coisas conforme você vai retirando das caixas para organizar. Se você é um abençoado que já fez o pré, as suas caixas vão estar com etiquetas identificadas, então você sabe o que tem dentro, então você vai saber qual caixa vai abrir primeiro.
Por exemplo, se elas vierem identificadas, você vai focar primeiro nas roupas, tira as roupas, daí tira os objetos do banheiro, tira calçados e assim você vai distribuindo. Mas se você está num pós-mudança que você não sabe o que tem dentro das caixas, que cada caixa é uma caixinha de surpresa, eu sugiro fortemente que a cada caixa que você for abrindo, você vá fazendo a categorização. Às vezes você abre uma caixa que tem cosmético, tem sapato, tem lingerie, tem material de estudo dentro. Então, cada caixa que você vai abrindo, você vai fazendo as categorias e distribuindo essas coisas. Não faz isso de abrir todas as caixas e fazer um grande volume de coisas, porque não é uma boa ideia você abrir várias caixas, tirar tudo de dentro e fazer um grande volume de coisas para você categorizar. Então, vá abrindo caixa a caixa, distribuindo, fazendo essa categorização, elimina a caixa, põe lá para a pessoa que está encarregada de tirar o lixo ali do meio das coisas, e assim você vai abrindo caixa a caixa. Não abre tudo de uma vez não, que pode ser muito estressante, você pode se perder na organização. 6. Identifique produtos organizadores. Produtos organizadores e possíveis produtos organizadores. O que seriam estes? Seriam cabis, às vezes sem roupa que você encontra etiqueta, você encontra caixinha, encontra caixa organizadora, enfim, e às vezes até algum produto que pode ser usado na organização. Então, se você vai separar essa turminha e vai deixar ali eles separadinho no canto esperando a organização ir acontecendo, e assim você vai pegando conforme a sua necessidade e vai encaixando os produtos organizadores pela casa. 7. Organização leva tempo. Não subestima isso e respeite o processo. Tenha paciência. Às vezes você não sabe nem a diferença de organização e arrumação e quer resolver um pós-mudança, ainda mais sozinho, num dia só, e acaba frustrado porque coloca as coisas de qualquer jeito, em qualquer lugar. Aí fala, eu não consegui organizar minha casa, tá lá 2 meses na casa e tá em clima de mudança ainda. Então, respeite o processo de organização, faça as coisas com calma e por partes, que depois é só colher os louros da organização. Agora, se você quer detalhes mais aprofundados sobre a organização de pós-mudança, no modo profissional mesmo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico detalhadamente sobre esse processo. É quase um mini curso o vídeo, vou deixar o link dele aqui na descrição também, vale a pena conferir. Mas e aí, me conta uma coisa, você gostou das dicas da Luana? Então deixa o seu joinha aqui, se inscreve nesse canal, que daqui a pouquinho tem vídeo novo com muito mais dicas para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!